Na aula de hoje nós iremos elucidar alguns conceitos relacionados com a história da saúde pública e o estudo dirigido que está disponível no AFA. Nesse vídeo nós vamos falar dos conceitos de endemia, epidemia, pandemia. Vamos falar de virulência das doenças infecto-contagiosas, período de incubação, período de transmissibilidade e erradicação. Para falar dos conceitos de endemia e epidemia, a gente vai utilizar o gráfico que nós temos aqui nessa lauda. Para entender o gráfico, nessa linha contínua nós temos a média do número de casos de uma doença. Nessa primeira linha tracejada nós temos o mínimo do número de casos dessa doença e no segundo tracejado, ou no tracejado superior, nós temos o máximo do número de casos dessa doença que já foi visualizada ao longo do tempo, né? O conceito de endemia está elucidado nessa primeira curva do número de casos. Por quê? Nesse momento, eu começo a ter um aumento expressivo do número de casos da doença, que passa do meu número de casos médio. Então, a minha média é essa. A partir do momento que o meu número de casos é maior do que a média, eu estou falando do conceito de endemia. Por que eu não estou falando do conceito de epidemia? Porque apesar de eu ter aumentado o número de casos acima da média, eu não extrapolei para o meu número máximo. Em contrapartida, quando eu observo essa outra curvatura, eu estou falando que o número de casos da doença está acima da média e está acima do máximo já observado em um dado momento. Então, eu extrapolei para aquilo que eu já esperava do número de casos. Aí eu estou falando do conceito de epidemia. Então, aumentei acima da média, mas dentro do esperado, endemia. Aumentei acima da média e acima do esperado, conceito de epidemia. Em contrapartida, na epidemia e na endemia, o meu número de casos ele está isolado a uma população específica ou a um território específico. A partir do momento que o meu número de casos ele aumenta para outros territórios, quanto maior o número de territórios se alastrando para o mundo, como é o caso atual do coronavírus, maior a probabilidade ou elucidando a ocorrência de pandemia, que é quando eu tenho uma epidemia que se alastra pelo mundo como um todo. Ainda sobre as doenças infecto-contagiosas, convém a gente mencionar o conceito de virulência, que é a capacidade de um agente produzir casos graves ou fatais. Existem doenças de baixa virulência, como, por exemplo, as que causam os resfriados ou as nossas gripes comuns, que não matam, como é o caso de, por exemplo, outras doenças que eu tenho uma alta letalidade, uma alta porcentagem de mortes pela doença, né? Doenças mais virulentas são mais graves, são mais fatais. Independente da virulência, toda doença infecto-contagiosa tem período de incubação e tem período de transmissibilidade. Quando a gente fala do período de incubação, eu estou falando do período que se transcende a partir do momento que o meu corpo entra em contato com o agente infeccioso até o momento em que eu consigo manifestar, ou que o meu corpo manifesta os primeiros sinais e sintomas. Cada doença tem um período de incubação diferente. Algumas têm um período de incubação curto, como aquelas doenças que são transmitidas por alimentos, né, contaminados, que às vezes são horas, o período de incubação, e existem doenças que eu tenho um período de incubação maior. Posso demorar dias, meses ou até anos até manifestar a primeira doença. Quando eu falo do período de transmissibilidade, eu estou falando do período em que você, indivíduo portador da doença, está com a maior probabilidade ou você está sendo um meio de transmissibilidade da doença, ou seja, é o período pelo qual, enquanto o agente infeccioso é transmitido por você, seja ele de forma direta ou de forma indireta. Assim como o período de incubação, para cada doença eu tenho um período de transmissibilidade. Por exemplo, a AIDS, enquanto você for portador do vírus, você tem o período de transmissibilidade presente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma gripe comum, geralmente são naqueles momentos em que eu tenho mais tosse produtiva, mais escarro, em que eu tenho um maior período de transmissibilidade. Tá? Como nós estamos falando de doenças infecciosas, convém mencionar a vacina, que é uma estratégia de saúde pública nacional, né? Que tem como objetivo diminuir o número de casos das doenças infecto-contagiosas a partir da oferta
de um agente infeccioso inativo ou na sua forma extremamente enfraquecida, mas a ponto de fazer com que o meu corpo tenha uma resposta a essa estratégia e adquira uma memória imunológica, para que em um momento futuro, se eu entrar em contato com esse agente infeccioso, eu tenha essa memória e consiga destruir esse agente infeccioso sem ter maiores prejuízos. E é justamente a cobertura vacinal que elucida para nós o processo de erradicação, que nada mais é do que a estagnação do número de casos de uma determinada doença. Aqui nós temos um gráfico mostrando o número de casos ou a incidência de rubéola no país a partir do ano de 1993 até o ano de 2016. No tracejado laranjado, nós temos a cobertura vacinal. Até o momento em que a cobertura vacinal começou a aumentar no país, eu ainda tinha casos isolados de rubéola, picos de rubéola acontecendo em determinados anos. A partir do momento que a cobertura vacinal se tornou extremamente alta, cada vez mais próximo ou acima do esperado, e a presença da própria vacina dentro do calendário vacinal contribuiu para que o nosso número de casos, que está elucidado aqui pela linha azul, fosse zerado. Então, a rubéola é uma doença erradicada no país justamente pela cobertura vacinal. Então, a vacina é sim uma estratégia de saúde pública que combate doenças infectocontagiosas e traz grandes ganhos, para a saúde pública dentro do país.